Folha BR em cima da notícia, neste 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, matéria aqui no alto da página, Folha BR em cima da notícia, recebendo aqui na redação o prefeito eleito Francisco Júnior. Francisco Júnior, muito obrigado por ter aceito o nosso convite nessa data que é uma data tão importante, tão especial para todos nós. E a câmera do Folha BR está aberta para a sua mensagem desse dia, Francisco. Bom dia a todos os leitores da Folha BR. Obrigado, André, pelo espaço. E dizer que o Dia da Consciência Negra é o dia de todos, né? É o dia da consciência humana sobre essa questão, né? Sobre essa questão do negro. E que o que mais vale para nós hoje, como cidadãos, não só apenas juquitibense, mas cidadão do planeta, né? É pensar que o respeito às pessoas, ele vale independente da cor, independente do credo, independente da condição social. E quando a gente tem um dia específico, né, sobre essa questão, é de extrema importância e de relevância pensarmos que a consciência, né, ter essa consciência sobre as questões que discriminam, sobre questões que estereotipam, sobre questões que colocam pessoas às margens, né, da sociedade, é muito importante, porque de extrema importância nós podemos conciliar tudo isso. Eu acho que a beleza, né, de tudo, das pessoas, está na diferença de cada uma delas, né? E quando você consegue respeitar tudo isso, eu acredito que você está pronto para viver em sociedade. Francisco, para concluir, eu gostaria de fazer uma pergunta direta, politicamente delicada, mas direta. Você que andou esse município e que por ter ganho deve ter andado mais do que os demais candidatos, existe miséria nesse município? Existe gente marginalizada economicamente neste município? Existe gente favelizada neste município? Olha, André, o município ele é lindo por natureza. Nós sabemos que existem pessoas em Juquitiba que vivem abaixo até da linha do que nós chamamos de pobreza. Pessoas que sofrem mesmo por falta de condições humanas, né? Condições humanas. E existe uma grande maioria também de pessoas que não estão abaixo da linha da pobreza, mas poderiam estar vivendo melhor, né? Numa casa melhor, poderia ter uma educação melhor para os seus filhos, poderia ter um acompanhamento melhor quando a gente pensa na questão da saúde, poderia ter um saneamento melhor. Então, nós temos assim em Juquitiba problemas que não são particularidades, né, de um município, mas que eu acho que em Juquitiba, eu acredito que a demanda hoje aumentou muito. Hoje nós temos uma população que é o dobro de uma população de há 10 anos atrás. E nós não conseguimos avançar em serviços públicos, né? A cidade ficou parada. Então, o saneamento básico. Você não pode pensar em saúde sem oferecer primeiro o saneamento básico. Você não pode pensar em uma cidade que seja sustentável, que seja um paraíso ecológico, sem pensar também em saneamento básico. Eu acho que um dos maiores problemas da nossa cidade hoje é essa questão do saneamento básico, que tira das pessoas saúde, tiram das pessoas o bem-estar. Nosso repórter Favela, o Guto, ele algumas vezes diz, e me parece muito sábio, quando ele coloca que alguns pequenos bairros, algumas localidades nossas estão abaixo da condição de favela. Porque hoje algumas favelas em São Paulo têm toda uma infraestrutura, né, que foi conquistada ao longo dos anos e tal. Favela hoje, você pensar o nome favela, né, é pensar diferente de há 10, 15 anos atrás. Quando a gente pensava em favela, quando eu era bem menino, quando tinha 10, 15 anos e alguém falava favela, a gente tinha uma visão muito ruim de favela. Era barraco em cima d'água. Era barraco em cima d'água, era barraco em cima de barraco.
era realmente as margens da sociedade estava na favela. Então, é aquele problema da história única, né? Aquilo que me falaram de favela, uma única história que me contaram. E eu ouvi e falei, pô, então isso é favela. Com o passar dos anos, foi mudando, né? Eu acho que as pessoas começaram a ter mais informações sobre o que é favela. E algumas regiões que já eram o que nós chamamos de favela, elas também tiveram pessoas ali dentro que cresceram, se desenvolveram, estudaram, se formaram, mas não saíram dali. Então, de repente, aquela coisa de favela. Na favela, mora na favela quem não estuda, mora na favela quem não tem emprego, mora na favela quem não tem comida, quem é muito pobre, de repente mudou. Mora na favela também quem é formado, quem tem curso superior, mora na favela quem tem comida, quem tem carro. É uma comunidade. É uma comunidade. Eles acabam se envolvendo e até se unindo mais em prol da defesa de si mesmo, porque eles se identificam como pessoas que precisam de mais políticas públicas, eles se identificam como pessoas que precisam correr atrás para que aquilo de fato melhore. Então, aquela palavra, né, que ganhava no pejorativo, favela, o sinônimo apenas de pobreza ou de miséria, ela hoje não existe mais, porque é o problema da história única. Hoje a gente sabe que numa favela pode ter diversas histórias. Desde a história daquele que de fato é muito marginalizado, até a história daquele que lutou, teve a oportunidade, conseguiu vencer e ainda continua morando lá. E nem por isso é uma pessoa que esteja às margens. Pode estar às margens porque quando eu falo favela eu já marginalizo. Olha aqui, Francisco, né? Na lente aqui, acabamos de ver o seu Joaquim Barbosa, né, agora presidente do Supremo Tribunal Federal, né, um negro que saiu de origem muito pobre, que é o que você acaba de colocar, né? Quer dizer, pode ir de um extremo ao outro. Está aí na lente, presidente de um dos poderes da República. Né? Então tem que ter um cuidado quando a gente pensa nisso, porque eu acho que a ideia é o respeito. Né? Se a gente respeita, a gente trata de forma onde a gente envolva todos de maneira igual, né, socialmente falando, sabendo respeitar as diferenças. Isso no Brasil colônia, isso lá no século XVI, quando o negro chega no Brasil, ele chega no Brasil dentro das piores condições, né, de sobrevivência, condição inclusive sobre-humana. Navios negreiros, né? Quer dizer, muitos nem aguentavam a viagem, né? Então, a própria igreja naquela época via o negro como não humano. Um ser inferior. Um ser inferior, né? Defendia, entre aspas, o indígena, né? E já, de um outro lado, via o negro como não humano. Né? E assim ele era tratado, era vendido como peças. Tenho 18 peças, e alguém ia lá e comprava. E dessa forma foi se criando uma coisa em cima desta questão do negro. E esse negro ele veio tentando sobreviver durante todos os anos, brigando muito, lutando muito, e tentando não provar, mas mostrar que ele era tão capaz quanto qualquer um outro homem, que ele era tão trabalhador, que ele era tão inteligente. E é uma pena que o nosso país é um país que demorou muito para reconhecer isso. O Brasil demorou muito. Mesmo nós, com aquela ideia de que nós não somos racistas, sabe, o Brasil tem muito isso, né? Aquela coisa de eu finjo ser, mas não sou, e assim vai. Né? Foi o último país a abolir a escravatura, inclusive. Foi o último país do Ocidente a abolir a escravatura. Realmente foi bem lerdo mesmo. Né? Foi muito lento. A consciência negra é a consciência de exclusão. E você acha que a nossa cidade precisa reconhecer a miséria que tem, reconhecer os rincões de pobreza que tem? É importante para a sociedade ter consciência na conscientização, ou seja, consciência da sua população marginalizada, Francisco? Olha, a falta de cultura, André, ela começa pela falta de consciência. Então, por exemplo, eu só crio uma cultura quando eu tenho consciência de alguma coisa. Então, através da minha consciência, eu crio uma cultura, eu crio um parâmetro, eu crio ideias. Então, você fazer as pessoas ter consciência do local onde elas vivem, você fazer elas terem consciência de quem elas são, o que elas precisam e de que forma elas precisam fazer para conseguir aquilo que elas tanto necessitam, eu acho que isso é de grande importância. Eu fiz uma campanha pautada nisso, conscientizando as pessoas. Olha, nós precisamos realmente
andar para frente. Sabe aquela coisa? Mas por quê? Por uma necessidade, por uma questão óbvia, social, por uma questão política, sobrevivência cultural, de sobrevivência, né? Você tem que andar para frente. Social e cultural. Então, assim, eu estou dando aqui um exemplo, que o que é você trabalhar. Então, a educação, ela tem essa meta, é trabalhar a consciência das pessoas. Porque aí você muda a cultura das pessoas com a educação, trabalhando a conscientização das pessoas. Quer dizer que essa consciência passa por esse que é o excluído e também por aquele que está incluído. Quer dizer, quem está bem, a comunidade que está bem, também precisa ter consciência dos excluídos da cidade. Precisa. É um barco que tem a parte norte e a parte sul. A parte norte, a parte da polpa, ela está sempre mais alta. Então quem está aqui na parte norte, ele tem que saber que ele está no mesmo barco. Se a parte sul tem um furo e ela está afundando, e quem está na parte norte percebe que alguém aqui está afundando, ele tem que ter a consciência de que esses que estão afundando só estão afundando porque geograficamente estão próximos do buraco. Mas o barco é o mesmo. Essa água, ela vai um dia chegar até aqui e todo mundo vai cair. Então eu acredito que essa conscientização de quem está em cima e de quem está embaixo, ela tem que caminhar na mesma linha. Então eu acredito que aí sim nós podemos fazer. Eu acho que aí uma sociedade muito mais justa, um planeta muito mais justo. Hoje a ideia, André, é essa. Mas tudo começa pela conscientização. Tudo começa por aí. Por você saber que você precisa. É aquela coisa, qual é a grande mãe de qualquer descoberta ou invenção? Einstein já dizia, é a necessidade. Consciência da necessidade. Se você tem consciência de que você precisa, então você vai atrás. Os homens e as pessoas que mais precisam, elas desenvolvem mais habilidades. Porque tem a consciência de que precisa muito. Você vê hoje pessoas que surgiram do nada, mas que tinham uma grande consciência de que precisavam disso. Então elas lutaram muito e passaram pessoas que tinham grandes condições. Deixou consciência do potencial, né? Deixou consciência do potencial delas. E aquele que já tem condição, que na verdade já é um grande potencial. Você tem consciência do seu entorno. E tem essa consciência, isso deve ir muito mais longe. Consciência do entorno, né? Consciência da sociedade de uma forma geral. Então é essa mensagem no Dia da Consciência Negra do prefeito eleito Francisco Júnior, para que todos tenhamos cada vez mais consciência. Do nosso potencial e das nossas dificuldades. É isso, Francisco? Eu acho que consciência do nosso potencial, por incrível que pareça, André, é mais importante do que a consciência da dificuldade. Porque a consciência da dificuldade por si só ela meio que existe. Você pode observar que as pessoas sabem muito bem falar do que elas precisam. Mas às vezes elas não conhecem o potencial que elas têm, elas não conhecem de fato o que está ao seu entorno, que talvez é bem maior do que a sua dificuldade. Então, a maior dificuldade é você mostrar para as pessoas que, mesmo com os pontos negativos, existe o dobro de pontos positivos. Então, em Juquitiba, se você pegar o potencial de Juquitiba hoje, é superior o nosso potencial em relação às dificuldades. Só que nós ainda não conseguimos canalizar, fazer com que esse potencial minimize ou acabe de uma vez por todas com os nossos desafios, que são as nossas dificuldades. O único problema de consciência que nós, como imprensa, aferimos, avaliamos ao longo desses anos de trabalho é de um determinado segmento da sociedade que insiste na negação do estado de pobreza de uma parcela expressiva da população, né? Eu vejo que você coloca muito bem a questão dessas pessoas que estão marginalizadas terem consciência dos direitos delas e do potencial delas, né? Inclusive através do poder público, né? De quem elas elegem, de quem elas ajudam a governar, etc. Mas de um segmento da sociedade que, graças a Deus, está bem e que Deus ajude cada vez mais, mas que tenha também consciência de que a cidade precisa muito deles, né? É isso, Francisco? Não, com certeza. A conscientização de ambas as classes,
a conscientização humana, eu acho que de modo geral, ela privilegia apenas e somente, e isso já é suficiente, que é o próprio ser humano. Eu acho que nós temos que acreditar na cidade. Isso vale mais que qualquer grande projeto de qualquer prefeito. Eu acho que primeiro nós temos que acreditar onde nós moramos. Nós temos que acreditar na nossa casa. Nós temos que acreditar em nós, né? Então, tem mais amor pela cidade. Eu acho que é isso. Eu acho que hoje as pessoas que às vezes não acreditam, né, que nós possamos fazer uma grande administração, poderiam se conscientizar que a administração bem feita, André, ela não vai favorecer o Francisco Júnior. Ela vai favorecer 35 mil pessoas. E se essas pessoas não precisam de nenhum favorecimento dessa cidade, talvez esteja até na cidade errada. E o meu compromisso é com as pessoas que precisam desse favorecimento. Alguém pergunta, Francisco, você na época da campanha colocou como proposta de governo tais e tais propostas, como que você vai fazer? Eu falo, olha, eu vou lutar muito para poder acertar e colocar isso em prática. Agora, eu preciso que todo mundo me ajude, porque não é um favorecimento pessoal, é um favorecimento para a cidade. E as pessoas que mais precisam, com certeza, estão torcendo para que eu consiga, de fato, acertar isso. Porque elas é que precisam do poder público. Porque elas é que precisam. Porque as que não precisam, André, tanto faz como tanto fez. Hoje nós temos uma grande torcida. Eles precisam que dê certo, né? Eles precisam que dê certo. Juquitiba precisa acertar. Eu acho que hoje nós não estamos mais vivendo campanha política, acabou. Se tem gente achando que ainda vivemos campanha, acabou isso daí. Hoje nós temos que nos dar as mãos, temos que nos unir, sabe? É tanto que eu estou muito tranquilo, com a consciência tranquila em relação a qualquer um outro candidato que foi opositor a mim, porque eu não falei mal deles. Então, hoje eu falo, precisamos ter, acho que essa consciência, de novo, falando em consciência, de que precisamos juntos fazer uma cidade melhor. E todos os meus projetos, todos os meus sonhos, são sonhos daqueles que mais precisam. Eu tenho o sonho daqueles que mais precisam, porque eu faço parte deles. Você acha que passa por aí o que nós colocávamos? Ou seja, Juquitiba ter mais consciência dos seus excluídos e da população que está mais desassistida, Francisco? Olha, André, eu tenho certeza disso. Eu acho que essa consciência política, essa consciência humana... De que tem gente precisando demais que dê certo eu as acho coisas. Que esse tipo de consciência faz com que acho que a cidade como um todo venha somar. Venha somar para poder... Não é consciência só de si. Não é a consciência de si. Eu acho que ter consciência, eu acho que é ter consciência do ser humano como um todo. Eu acho que esse respeito... Eu vejo assim que Juquitiba, por alguns anos, ela viveu dividida, né? Onde se beneficiava-se um grupo, trocava-se apenas o grupo e beneficiava-se outro grupo. Hoje, André, nós temos a oportunidade de beneficiar as pessoas de modo geral. Hoje eu não tenho compromisso com a família A, com a família B. Poder público. Eu não tenho compromisso com o empresário C ou D. Hoje eu tenho um compromisso com as pessoas, com as famílias, independente de ser a família tal ou a família... Um poder público, efetivamente. Então, essa oportunidade que eu tenho, eu quero dividi-la com as pessoas, porque eu sei que nós vamos acertar. E quando nós acertarmos, eu quero dividir também com as pessoas esse acerto e dizer, fomos nós que conseguimos fazer a coisa acontecer. Não foi apenas o prefeito ou a Câmara Municipal, né? Eu acredito muito que essa Câmara Municipal, ela é uma Câmara que está com muita vontade de ajudar. Ajudar o prefeito? Não, ajudar a Juquitiba. Quer dizer que a consciência de que as pessoas que hoje precisam muito deste poder público, melhorando de vida, melhora todo mundo. Todo mundo é melhor para todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O comércio ganha, porque ele vai vender mais. A pessoa que vem para cá, que gosta de Juquitiba, ela ganha, porque ela vai ver a cidade mais bonita. Vai ter uma mão de obra mais qualificada. Vai ser melhor. As pessoas que moram aqui, de uma certa forma, bem estabelecida financeiramente, valoriza os imóveis, elas vão ganhar. Uhum. A pessoa mais simples, ela vai ganhar demais, porque ela vai ter um serviço de qualidade, serviço público de qualidade, ela vai estar numa cidade que inspira mais confiança, entendeu? O que hoje nós precisamos criar é que as pessoas de novo voltem a confiar em Juquitiba. No investimento das pessoas, né? Isso. Porque investir em pessoa gera dividendos, né? Poxa.
A cidade ganha, Francisco. Ganha muito, ganha muito. Né? E é isso. Você dizia que talvez, eventualmente, não esteja presente amanhã na reunião dos moradores que estão sob ameaça de despejo pela OHL, no trecho ali do Barnabés. Isso. Mas que você, se não for, em razão dessa viagem importante que você tem para fazer, enviará um representante? Com certeza, André. Se não estiver amanhã na reunião, estarei em outro lugar, já trabalhando por Juquitiba. Né? Quando acabou a campanha, eu não parei de me movimentar, né? Em prol daquilo que eu acredito, em prol daquilo que eu busco, que é fazer uma cidade melhor. Enviarei um representante para que possa falar em meu nome. É uma preocupação da minha pessoa como ser humano. Fim de ano, próximo do Natal. Próximo de Natal, enfim. Né, a gente fala muito do espírito natalino, né, que é aquela coisa de você... O senhor vai negociar com a OHL? O senhor vai negociar com a OHL questão de prazo, ao menos, para que... André, isso já está sendo feito, viu, André? Muito bem. Nós já temos pessoas conversando com eles. Eu acho que o ser humano, eles têm que estar acima de tudo. Acho que todos os projetos políticos têm que ter como alvo o ser humano. Se esse projeto for grande, mas não atingir o ser humano, ele é o menor projeto. Então, o grande projeto é aquele que atinge as pessoas. O senhor acha que essas pessoas vão passar o Natal nas casinhas delas lá? Olha, eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que elas estarão lá, passando junto com as suas famílias e esperando que no próximo ano, o ano vindouro, né, possa existir algum projeto aí. Nós à frente, né, de tudo isso, estaremos lutando para que elas possam ter mais dignidade de vida, para que elas possam viver na cidade de maneira mais justa. Né? Francisco, muito obrigado mais uma vez. E é isto, Folha BR, nessa data do Dia da Consciência Negra, e nós, mais do que nunca, com a consciência dos desafios que Juquitiba tem, e agora com o novo governo do prefeito eleito Francisco Júnior a partir do dia 1º de janeiro. Em cima da notícia.